Olá, muito bom estar aqui com vocês, falando sobre carreira, sobre uma questão muito importante que são as conexões com o mercado de trabalho. É uma live muito especial, eu tenho essa oportunidade, embora eu seja a responsável pela LHH no sul do Brasil, cuido dos 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sou a Carla, do Irmão Melo, para quem não me conhece. A nossa empresa, como não é regional, nós estamos transmitindo essa live para todos os seguidores da LHH no Brasil todo. E eu fico muito feliz e agradeço a oportunidade de estar aqui com o Hugo Capobianco, que talvez vocês já conheçam, porque ele está sendo bastante requisitado na telinha, nas lives da LHH. Hugo, um prazer estar aqui com você e bater esse papo sobre um tema muito importante para os nossos clientes. Prazer é meu, Carla. Tá aqui para a gente trocar essas informações tão importantes aí para a gente poder compartilhar com o público, né? Com certeza. Quando eu e o Hugo começamos a planejar essa live, nós pensamos o que seria importante mostrar para vocês. E chegamos à conclusão que tem muita coisa que existe e que vocês não veem, porque são aquelas questões que ficam atrás dos bastidores, né? Mais ou menos como a tecnologia. A gente não sabe o que tem exatamente por trás, mas que ela nos ajuda muito é inegável. Então, essa é a tendência, ou essa é a nossa intenção de fazer essa live, de mostrar para vocês, de contar para vocês como que é feito todo o trabalho de bastidores do famoso networking, que é tão importante e que muitas vezes é um pouco esquecido. Para vocês terem uma ideia, mais de 70% da volta dos profissionais ao mercado de trabalho acontece por meio do networking. É isso mesmo, né, Hugo? Sim, sim. Aliás, quando a gente fala de networking, todo mundo há muitos anos a gente vem falando, né? A gente fala, networking é importante. E eu acho que aqui eu e Carla vamos tentar falar, ok, é importante, mas como é que eu exercito essas conexões? Quais os caminhos que eu posso seguir, né? Então, acho que esse assunto é importantíssimo para todo mundo começar a exercitar isso, porque saber que é importante mas como é que eu faço, né? Exatamente. Como é que a gente faz, como é que os nossos clientes fazem e como é que nós fazemos. Porque é importante também a gente mostrar o que existe da LHH com relação às ferramentas. Porque a LHH investe milhões de dólares todos os anos em tecnologia. Mas é o tal negócio, a gente não vê, então muitas vezes a gente não sabe. Nós vamos contar para vocês, vamos colocar todas essas informações, todas as ferramentas, o Rafa e a Gabi vão deixar na descrição do vídeo todas essas informações, porque muitas vezes, se vocês estão em processos com a LHH, em processos de transição, se vocês não viram ainda, vocês vão relembrar que eles existem. E se vocês não estão, ou se vocês são novos entrantes, vocês vão saber tudo que existe. E muitas vezes vocês podem não estar fazendo muita coisa pelo network, embora isso também não seja recomendável, mas nós estamos trabalhando para vocês. Você Nós sabe, temos Carla, também, só fazendo oi uma Hugo, pontazinha que me fez lembrar o que você está me fazendo, muito importante. Às vezes as pessoas acham, né, que networking por networking pode gerar alguma possibilidade de recolocação quando a pessoa está em transição, né? Mas se for pensar assim, todo mundo conhece alguém, então todo mundo estaria empregado, ou todo mundo estaria bem. A questão é claro. como eu faço esse networking? Porque eu conhecer por conhecer, como eu falei agora, todo mundo conhece alguém, né? Agora, como é que eu exercito tudo isso? E aí me fez pensar um pouquinho nisso que você trouxe, né? Da questão de quem está em transição ou não. E mesmo quem não está em transição de carreira, o network é importante, mas talvez com outro objetivo, com outro foco, né? Que a gente vai falar ao longo do webinar. Com certeza, porque relacionamento a mais e um bom relacionamento não faz mal a ninguém, né, Hugo? Com certeza, com certeza. E você sabe que desde o começo, quando eu iniciei na LHH, que já faz mais de 10 anos, eu me surpreendi positivamente com uma questão. As pessoas que passam por uma transição de carreira, elas nunca esquecem. É algo que é inesquecível na vida das pessoas. E ainda bem, porque é um processo de desenvolvimento, é um processo de aprendizagem. E essa rede de proteção que se forma, que de fato é uma rede de todos os nossos clientes atendidos, no Brasil e no mundo,
dá, de fato, um suporte a mais para as pessoas e propicia já esse networking que é tão importante. Eu me lembro, um tempo atrás, eu atendi um profissional, um executivo em transição de carreira, e ele havia se candidatado pelo LinkedIn a uma posição para o Google, no Vale do Silício, nos Estados Unidos, né? Ali na Califórnia. E ele queria muito que nós fizéssemos um contato com o Google para saber se, de fato, ele tinha os requisitos básicos para aquela posição, porque ele se achava, né? Ele achava que ele tinha. O consultor que estava atendendo tinha, enfim, algumas restrições, porque a gente sabe mais ou menos como é que funciona o mercado americano, mas, enfim, era uma insistência dele, foi um pedido dele, e nós conseguimos, na época, fazer um contato com a Rede, que atende o Vale do Silício, da LHH, que ela, aliás, é muito sortuda, né? Porque ela vende muito para todas as empresas que estão ali. E ela fez essa conexão com o RH do Google, que era responsável por essa posição, que, aliás, era uma posição bem elevada, bem sênior. E foi muito bacana, porque a gente pôde propiciar isso para ele, como nosso cliente, né? Então, eu gosto de salientar que essa nossa rede dos consultores, que são... No Brasil, nós temos mais de 150 consultores, né? E no Brasil são mais de 5.000 consultores. Todo esse nosso tempo de mercado, toda essa nossa permeabilidade de mercado já nos ajuda muito e faz com que a gente possa ajudar também os nossos clientes. Então, eu gosto desses exemplos porque esses exemplos mostram como que, de fato, a gente dá essa possibilidade de criar esse suporte, né? E essas pessoas, quando já passaram por uma transição, ficam sensibilizadas, né, Hugo, e querem ajudar os outros profissionais quando eles também precisam. Sem dúvida, e acho que também, Carla, é uma coisa assim interessante você falar desse caso do Google e etc, né? Tá me vindo à cabeça tantos outros casos também que a gente tem de conexões importantes que nós fazemos e que isso ajuda muito, né? Então, um ponto que me fez lembrar agora é muito dessa questão de quando a gente assessora uma pessoa e ela muda de cidade ou muda de lugar, muito provavelmente também tem a questão aqui, o que eu faço então com a carreira da minha esposa ou do meu marido, etc, né? Então, eu estava até conversando com a Carla recentemente sobre isso, e ela também tem histórias para contar nisso, de pessoas que nós também temos que olhar a carreira ou contribuir com a carreira de quem segue a carreira do marido ou da esposa, né? Que e aí você precisa também contribuir, às vezes, com uma carreira ali da outra pessoa que está junto, né? Então, olha como essas conexões, elas se alastram, né? De alguma maneira. Então, é como se a gente estivesse falando de que não é só o cliente principal, muitas vezes também acaba sendo os coadjuvantes dessa história toda, né? E isso é muito importante porque isso também acaba sendo um grande repertório aí para todos nós, né? Porque tem um impacto muito grande a questão familiar, né, na decisão do executivo ou da executiva, sobretudo na mobilidade. A Mari, que é a nossa head do escritório do Nordeste, recentemente me pediu um suporte a um profissional que é de Curitiba, mas que estava trabalhando no Nordeste, né, com relação a essa questão, porque a princípio ele não ia mudar a família. A família, normalmente, eu acho que essa é a tendência da maioria dos profissionais, quando eles têm que se mudar, eles mantêm a família no seu local de origem, até eles verem, até passar o período da experiência, e eles olharem que, de fato, eles vão dar continuidade ao projeto, e aí a família se muda. E foi solicitado, a Mari me solicitou uma ajuda a esse profissional, porque a família ficaria aqui, e ele queria esse suporte para ele tomar a decisão da permanência dele ainda no Norte e no Nordeste, para que depois a gente pudesse ajudar, no caso era a esposa e um filho, que também já está na fase de trabalho, para essa migração para o Norte ou para o Nordeste do país, para que a gente pudesse também dar esse tipo de suporte. Então, toda essa rede de proteção que se forma, eu acho que é um grande diferencial da LHH. Eu não vejo e converso muitas vezes com profissionais que são atendidos por outras empresas, que são muito boas também, mas que falta exatamente esse tipo de suporte, porque não é fácil ser líder, né, Hugo? A gente tem uma responsabilidade enorme
E como o nosso presidente fala, nós temos que nos manter como líderes. Então, isso apenas aumenta a nossa responsabilidade. A gente não pode se gabar de ser líder, porque a gente tem que estar sempre correndo. Às vezes não dá nem tempo de contar como é difícil manter essa liderança, mas que é o nosso trabalho e como isso nos dá prazer. Claro, claro, claro. E Carla, aproveitando, né, e aí também a gente pode tirar dúvidas aí do público que está nos assistindo, né? Tem bastante pessoas aí com dúvidas, perguntas. As pessoas às vezes perguntam, né? Ok, mas então como é que nós fazemos de fato conexão? Como é que a gente faz um processo estruturado, seja para quem está buscando transição de carreira, ou seja para quem está hoje bem empregado, mas que tem que estabelecer alguma conexão. Eu acho que o foco aqui, né, Carla, vai ser mais para pessoas talvez que estejam nesse movimento de buscar alguma coisa no mercado, porque as orientações que a gente vai passar aqui, elas têm mais a ver nesse sentido, né? E aí eu queria, se você me permitir, eu queria pontuar um pouquinho de um primeiro ponto muito importante, né, que eu acho que é legal nós falarmos, é que quando você está no mercado, né, ou quando você está disponível para fazer alguma mudança de carreira, eu acho que o interessante é nós pensarmos que valor agregado que eu tenho. Né? A Carla falou da questão de liderança. Então, se é um processo de liderança forte que eu tenho em termos de comportamento, ou se eu tenho um valor agregado muito forte, técnico, em algum determinado assunto. Então, primeira coisa que eu daria como sugestão, recomendação, é qual é o meu valor agregado para o mercado? Né? Eu acho que isso é o primeiro ponto. Né? Tem muita clareza disso, porque se eu não tenho clareza de qual é a minha... Não é só o meu objetivo, tá? Quando eu falo de valor agregado, eu estou me falando de algo maior do que isso, porque o objetivo ele está colado com esse valor agregado, né? É como se eu tivesse ali a minha essência, o meu valor, e aí depois eu tivesse o meu objetivo traçado. Então, o que eu acho é a gente poder estabelecer essa questão de qual é a minha entrega, em que eu sou bom, qual é o meu valor agregado para este mercado, né? E depois, sim, traçar os meus objetivos, que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco do passo a passo disso, né? Mas que é importante ter, primeira coisa, esse valor agregado. Não é, Carla? Com certeza, Hugo, porque o que eu faço bem? O mercado tem vários modismos, de vários conceitos, então agora é o upskilling, ou seja, aquilo que eu faço de melhor. Mas eu sempre costumo falar para os nossos clientes que é importante eles olharem outras possibilidades que eles também fazem bem, né? Ou que são passíveis de desenvolvimento. Porque às vezes o mercado não está comprador daquilo que você tem para entregar como melhor. Ele quer alguma outra coisa que você faz bem, mas que você precisa se desenvolver. Então por isso que nós temos todas essas ferramentas dentro da nossa solução de transição para desenvolvimento. Nós temos todo o centro de aprendizagem, nós temos o LinkedIn Learning, nós temos os webinars, a gente tem webinars específicos tanto para a área digital, para a área de tecnologia, para outras áreas, para áreas técnicas. Essas questões de desenvolvimento também fazem parte de um suporte de transição. Eu concordo com você, acho que precisa um olhar muito atento, primeiro sobre si, a pessoa precisa entender o que ela tem para entregar, qual é a oferta dela para o mercado, quais são as ofertas, as possíveis ofertas para o mercado, né? E como é que está esse mercado, porque é um olhar atento sobre si e um olhar atento sobre o mercado. Eu imagino que seja comum para o Brasil inteiro o grande interesse, Hugo, dos clientes em falar com os headhunters, não é verdade? O que você poderia falar para os nossos seguidores com relação a isso? Excelente posicionamento, Carla, porque assim, eu escuto muito, né, das pessoas que eu assessoro, os meus clientes, etc. E mesmo na LHH, a Carla também tem essa experiência, provavelmente. Muito a questão assim, ok, os headhunters não respondem a minha mensagem, headhunter não dá o ok na minha conexão no LinkedIn, faço o processo seletivo e o headhunter não me dá retorno, né? Então, assim, vamos tirar um pouquinho essas questões negativas, porque isso a gente sabe que existe, né? Mas vamos
pegar a essência do porquê que a gente tem que trabalhar com os headhunters, tá? Primeiro ponto, pessoal, assim, os headhunters, eles trabalham com vagas, eles trabalham com posições. Então, a gente precisa caminhar com eles nesse sentido para ver se eles têm alguma posição aberta alinhada ao teu perfil. Então, para isso, cuidado para não fazer mailing de currículo, né? Sabe aquela questão de pegar uma lista de headhunters e ficar mandando para tudo quanto é lugar, né? Não é legal isso. Por que não é legal? Porque, na verdade, o headhunter, ele é segmentado, né? Ele é tanto segmentado por nível, então tem headhunters que vão atender os altos executivos, tem headhunters que vão atender talvez o nível gerencial, tem headhunters que vão trabalhar mais os outros cargos de coordenador para baixo e também um pouco de coordenador. Então, muita atenção, porque eles são segmentados por nível, eles são segmentados por área de atuação, então você tem aqueles headhunters mais focado em contratação de pessoa da área jurídica. Ou dentro de uma mesma consultoria, você tem aqueles headhunters que um cuida mais da parte industrial, o outro cuida mais da parte de retail, varejo e etc. Então, eles são segmentados, né? Então, precisamos saber para quem a gente está se apresentando. E aí, quando a gente olha para dentro da LHH e aí do nosso trabalho, né, nós fazemos essa segmentação também, né? Porque senão, volto a dizer, fica aquela coisa de mandar o currículo para tudo quanto é lugar. E aí, muitas vezes, as pessoas falam assim, mas eu mandei para um monte de gente e ninguém não me deram retorno, né? Acho que a Carla já deve ter ouvido falar muito disso também. É claro, você pode não ter tido retorno por uma questão de não ter vaga também, ou uma vaga que não está alinhada ao teu perfil. Então, existem algumas variáveis nisso. Mas também pode não ter tido retorno por essa questão de fazer panfletagem de currículo, né? Então, eu acho importante caminhar junto com o headhunter, ter ali algum headhunter que seja um advisor teu, que possa te dar algumas dicas também, isso é muito importante. E eu costumo dizer o seguinte, que quando você quer se apresentar para o headhunter, procure pessoas que conheçam aquele headhunter também. Então, faça conexão no LinkedIn desse headhunter, procure saber quem que conhece esse headhunter para poder te apresentar e, de repente, promover algum café presencial ou virtual agora, né? Procure também entender, não ficar preso só a um ou outro headhunter. Procure sempre se apresentar para um número X de headhunters, porque às vezes aquele tem vaga, o outro não tem, e etc. Então, não tem outro caminho para quem está buscando conexão, para quem está buscando alguma possibilidade, principalmente de transição no mercado, se não percorrer também junto com os headhunters. Achando ou não que seja difícil, que eles não dão retorno, etc., não entre muito nisso, né? Eu costumo dizer, Carla, que isso a gente é real, isso existe, mas cuidado para não entrar no jogo já né, achando que não vai fazer teu gol, achando que não vou mandar para a headhunter porque não me dão um alô, não vou mandar conexão porque não me respondem. Cuidado com essas crenças limitantes, né? Eu não sei. Com certeza. Como é que é a tua experiência com os headhunters nesse sentido? Você também compartilha disso? Hugo, a gente percebe até nos webinars que nós fazemos, né, agora os virtuais, antes eram os workshops de carreira presenciais aqui, que toda vez que nós anunciávamos que tinha uma conversa com o headhunter, dava assim quórum máximo. Como se o headhunter fosse o grande solucionador de todos os problemas e ele fosse achar a vaga ideal. Mas é como você falou, tem as empresas, as próprias empresas de recrutamento e seleção do Brasil e do mundo, elas são segmentadas. Então, tem os headhunters que são específicos, como você disse. E esses headhunters, eles precisam ser acessados de forma planejada e de forma organizada. Então, a gente costuma dizer, o grande aliado do nosso cliente nesse momento é o seu consultor de carreira. Porque esse consultor, normalmente, ele tem as informações precisas com relação a qual headhunter que pode te ajudar para o teu mercado-alvo. Então, tem algo que antecede o contato com o headhunter, que é a elaboração do teu mercado-alvo. Porque dependendo do teu mercado-alvo, você vai ter que acessar determinadas empresas de executive search, de recrutamento e seleção, e determinados headhunters dentro dessas empresas.
Então, eu costumo dizer, o Headhunter é um parceiro nosso, sim. Nós somos grandes fornecedores de talentos para essas empresas de Executive Search no mundo inteiro. Nós temos, inclusive, uma ferramenta dentro do nosso CRM, que é o Executive Grapevine, que tem todos os Headhunters do mundo, mas isso só também não basta, porque é como você comentou, você precisa saber a partir do seu planejamento. A gente tem casos aqui, e até depois eu vou convidá-lo novamente, porque ele fez uma live comigo que foi muito bacana. Ele fez esse planejamento e ele sabia que no mercado dele, ele precisava explorar o mercado do Sudeste. Então, ele acessou também um consultor de São Paulo, né, para ajudá-lo na marcação das agendas com os respectivos headhunters que ele sabia que poderiam ajudar no seu caso, pelo seu mercado-alvo, porque isso ele já tinha mapeado. Em 3 meses, Hugo, ele tinha 4 ofertas. Ele tinha 4 possibilidades. E nós estamos falando disso ano passado, que a gente também não estava bombando em termos de mercado com relação a vagas, né? E ele pôde escolher. Então, veja que coisa maravilhosa. Mas o quê? Com planejamento. Entendendo e fazendo primeiro qual é o meu mercado-alvo, aonde que ele está no Brasil e no mundo, né? Porque a gente não pode esquecer que no Brasil a gente tem vários Brasis dentro desse Brasil, então é muito diferente. E às vezes eu percebo que o profissional que é do Sul e do Sudeste é um pouco acomodado. Você não acha? Eu não sei, acho que Sudeste, acho que São Paulo é um ponto à parte do Brasil, mas a gente percebe que no Sul e no Centro-Oeste os profissionais, puxa, mas eu queria ficar por aqui. Pois é, tem que fazer concessões, certo? Eu acho também, Carla, eu não sei se a palavra é acomodado, mas eu acho que tem uma questão muito regional, né? Que aqui em São Paulo. Agora, também tem uma coisa, né, Carla? Quando a gente fala de headhunters e etc., hoje você tem, por exemplo, mesmo aqui em São Paulo, onde eu estou, você tem headhunters que trabalham para o Brasil todo, né? Então, ele trabalha, tem headhunters aqui que trabalha posições no Sul, ou que tem uma filial no Sul. Mas você sabe que eu acho também, cara, que tem muitas pessoas que eu tenho percebido cada vez mais, e Headhunter fala muito isso para mim, que as vagas que surgem hoje, a maioria, né, pelo menos das pessoas que eu converso com muita gente, a maioria dessas vagas, dessas posições, acabam sendo vagas que, mesmo que seja para atuar em São Paulo, eles podem pegar pessoas de outras localidades. Né? Há um tempo atrás, não sei se você se recorda, talvez há um tempo lá atrás, era mais bairrista isso, né? O Headhunter, as empresas procuravam pessoas daquela região, né? Não quer dizer que hoje não exista isso, mas hoje eu vejo um dinamismo tão grande nisso, Carla, assim, RH, empresas querendo pegar, assim, abre uma vaga, de repente você tem gente lá de Goiás, você tem gente aí do Sul, né? Ou abre uma vaga no Sul, tem muita gente de São Paulo também aí no Sul, né? Que está indo para aí, até por uma questão talvez de sair desses grandes centros, né? Dessas grandes capitais, eu digo São Paulo, que é essa coisa monstruosa, tal. Então, as pessoas querem às vezes um pouquinho mais de tradição, mas eu vejo muito isso também, viu? Eu vejo também isso. O modelo mental mudou. Ainda bem, né, Hugo? Porque antes era, como você falou, mais bairrista e a gente tinha essa questão mais regionalizada. Hoje, os profissionais, eles são do mundo. A gente está, inclusive, criando filhos. Quem tem filhos, você não fala mais, você vai ficar em Curitiba, você vai ficar em São Paulo, você vai ficar onde você quiser, você vai onde tiver trabalho, onde tiver sentido para você aquele trabalho. Então, essa questão das regiões, eu acho que principalmente para uma geração mais jovem, isso já está um pouco mais resolvido, que o mercado é um só. E você vai entregar a tua presença, seja virtual, seja presencial, vai ser aonde você quiser, aonde fizer sentido para você, aonde você tiver essa afinidade de interesse da empresa com os seus valores pessoais e fizer sentido para você. Então, eu acho que é importantíssimo essa fase de mapeamento do mercado-alvo, né? A gente tem também,
e depois também vai estar na descrição do vídeo, é uma ferramenta que eu acho muito poderosa, Hugo, que é o DB Hoovers. D e B, né? D e B Hoovers, que são as empresas do mundo inteiro que os profissionais podem mapear, separadas por segmento, por faturamento, por número de funcionários, enfim, por localidade. É importante olhar o que existe disponível e o que nós disponibilizamos para vocês fazerem a lição de casa, né? Porque muitas vezes o profissional faz toda a busca ou do headhunter ou de mercado, mas não explorou todas as possibilidades. E eu não sei São Paulo, porque o número de empresas é muito maior, mas aqui no Sul acabam ficando sempre as mesmas empresas, né? O foco são as mesmas empresas, e tem tanta empresa nova, né, Hugo? Tem tanta empresa legal surgindo, tem tanta startup que já está numa fase mais madura. Por que não aproveitar isso? Claro, claro. E você sabe, Carla, que essa questão que você está trazendo é muito importante, até para o pessoal que está nos assistindo aí. A questão é o seguinte, que é um dos outros pontos de conexão com o mercado. Então, a gente falou de headhunters, né? Outro ponto muito forte é isso que a Carla está falando, né? Eu, por exemplo, né? Carla também, enfim, Lihet, a gente trabalha muito com este mercado escondido, né? Agora, também tem outro lado dessa história. As pessoas às vezes falam, mas as melhores vagas não são divulgadas. Cuidado, pessoal, cuidado, porque assim, é outra crença limitante, tá? Não quer dizer que não é divulgada. Talvez você tenha, o que você tem no mercado são dois movimentos. Você tem um mercado que divulga vaga e você tem um mercado que não divulga vaga, tá? Então, essa pluralidade faz parte do nosso mercado, né? Então, agora acontece que, quando eu faço essa seleção de empresas targets. Que são empresas targets, né? São empresas que têm a ver com o meu negócio, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Eu sou da área do agronegócio e estou buscando alguma oportunidade neste mercado ou mercado correlato, né? Não precisa ser exatamente empresas do agronegócio, mas talvez da cadeia do agrobusiness. O que eu tenho que fazer para isso, então? Então, uma das possibilidades também de conexão é eu fazer uma lista de empresas targets, que é um pouco que quem é da Lihet, quem é o nosso assessorado, nós temos essa plataforma, DB Hoovers, que exatamente faz essa questão toda de empresa, que segmento, nos ajuda muito, tá? Mas para quem não é, obviamente, mapeia, estude, vê que tipo de empresa tem a ver com esse teu valor agregado, essa tua experiência e aquilo que você quer atuar. Quando você define uma shortlist, e aí, pessoal, nós não estamos falando de 100 empresas, 50 empresas, né, Carla? A gente está falando aqui, não tem um número, obviamente, pré-definido, mas quando a gente fala de mercado-alvo, de empresas target, são empresas ali 10, 15, 20 talvez, né? Ainda mais com globalização. Esses dias mesmo eu estava falando com um executivo meu que na verdade, a gente está atacando empresas de bens de consumo, alimento. Hoje, na verdade, você tem as 10 principais empresas do mundo, né? Quando a gente olha aí as multinacionais, né? Então, com essa globalização ficou até um pouco mais fácil de definir isso. Mas existem outros tipos de empresas, pequenas, grandes, médias, multinacional ou nacional, familiar ou não. Então, o que é recomendável? Faz uma shortlist dessas empresas, procure mapear quem são essas empresas e, num segundo passo, quem são as pessoas que eu posso fazer conexão que estão nessas empresas. E aí, ok, se o Hugo é conectado com tal pessoa, eu vou atrás do Hugo para poder me ajudar nessa conexão. Se a Carla é conectada com a pessoa do Google, eu vou atrás da Carla para ver se a Carla pode me ajudar, né? E isso não é feio, não. Isso não é ruim pedir. Isso, claro, depende da forma que você pede. Já a gente vai falar disso, mas faz parte mapear, né? Para quem é nossos candidatos, são os nossos candidatos, isso acaba se tornando um pouco mais fácil, porque Lihet e Harrison têm uma visibilidade muito forte no mercado, né? Então, e a gente conhece muitas empresas, então isso acaba sendo um ponto
muito a favor para que a gente possa referendar o nome do profissional para aquela empresa, porque a gente tem contato, são vários anos trabalhando nisso, etc. Para quem não é candidato nosso, existe também essa possibilidade, obviamente, mas procure mapear, né? Quem são essas pessoas, quem são essas empresas, e já já a gente vai falar assim, da abordagem nisso. Queria só ouvir um pouquinho a Carla para ver se faz sentido. Carla, como é que você tem feito aí no Sul com isso tudo? Claro, Hugo. É aquela questão que eu costumo falar, o que é mais particular é o mais universal. Então, essa questão do networking, muitas vezes, é um tabu para os profissionais, e parece que quanto mais sêniores, mais tabu né? Porque eles se sentem mais tímidos em fazer o networking, mas é algo extremamente natural e importante. Então, isso que você comentou, veja quem está na tua primeira conexão, acesse, fale, se manifeste, exponha. Importante as pessoas conseguirem expor, comunicar, falar o seu discurso, seja em 1 minuto, seja em 2 minutos, seja em 5, seja em 10, no tempo que você tiver disponível. E, claro, respeitando o teu interlocutor e o tempo do teu interlocutor, né? Mas é algo que dá para aprender a fazer. E é importante que você aprenda a fazer networking, até para que você se sinta mais confortável nessa posição, porque você vai ter que fazer. Uma hora você vai ter que fazer. As transições estão muito mais numerosas do que na minha época. Eu sou da época já mais antiguinha, então, assim, o sonho da minha mãe é que eu trabalhasse no Banco do Brasil, seguisse uma carreira, né, linear, me aposentasse, ou num tribunal de faz de conta qualquer coisa. Mas já não aconteceu isso, ainda bem. Né? E hoje, muito menos. As transições serão muitas, porque a gente vai trabalhar muito, né, Hugo? A gente não vai parar de trabalhar. E essa é uma boa novidade. Eu sempre falo isso com muita, sabe, com muita vibração, porque eu acho genial, porque eu acho que o trabalho dá sentido à vida das pessoas. Claro. Uma atividade que seja prazerosa ou que seja uma atividade que te dê renda é algo extremamente importante em todas as fases de vida. Então, vamos fazer transições enquanto nós estivermos vivos. E essas transições pressupõem transações, que são questões que nós fazemos com pessoas. Claro, claro. Tem uma pergunta aqui, Carla, do Fernando. Ele fala como é que nós analisamos a questão do pessoal da terceira idade, né? Que apesar de que o mercado fala de que as empresas estão procurando pessoas mais maduras, etc., não é isso que acontece na opinião dele. E aí já vou aproveitar e falar o que eu penso aqui, tá? E aí eu queria te ouvir também. Na verdade, Fernando, isso você não está errado. Eu acho que você tem... infelizmente, nós vivemos, e não é para falar mal do nosso país, tá? Não quero passar essa ideia, mas infelizmente aqui, culturalmente, a gente tem isso sim. A gente tem um pouco dessa questão de que, principalmente no passado, né? No passado, coisa de 10 anos para trás, essa questão de contratar alguém da terceira idade, ou mesmo alguém já próximo de 60 anos, esquece, né? Aí parece que a coisa foi melhorando, mas ainda sinto, Fernando, que realmente esse é um ponto ainda que o nosso país não evoluiu, por exemplo, como a Europa, como os Estados Unidos, embora os Estados Unidos ainda tenha um pouquinho desse resquício, mas a Europa bem menos, tá? É um pouco cultural dos países latinos, mas veja, não entra muito nessa crença também limitante, né? Eu não sei qual é a tua idade, eu não sei se você está nessa terceira idade, ou para quem está nos ouvindo que esteja na terceira idade, porque tem possibilidades mesmo quando a gente chega numa idade X. Eu sempre trabalho com os meus executivos, com os meus profissionais, quando chegam numa idade próxima de 60 anos, eu sempre faço um reposicionamento dessa carreira, que é um pouco do trabalho que a gente faz, né, Carla? Então, o que eu posso fazer a mais? De que maneira que eu posso fazer? Esses dias mesmo, isso está lá gravado aí na LHH e no meu perfil também do LinkedIn, nós fizemos na semana passada a questão de formas de contratação. Então, você tem que estar aberto para outras maneiras de ser contratado. Talvez, chegando numa idade X, você não vai ser aquele seletista, né? Talvez você vai ser um consultor, vai ser um profissional autônomo, um membro de conselho de empresa,
vai trabalhar para o projeto, mas eu vejo que está tendo possibilidade sim, Fernando. Então, eu entendo a tua questão, mas cuidado para não se ficar fixa a ela, porque está tendo oportunidades de alguma maneira sim. O que você acha, Carla, disso? Hugo, excelente a tua colocação. Fernando, cuidado com essa crença limitante. Existe sim, e existe tanto a questão de talvez não diria um preconceito, mas existem menos oportunidades quando a gente fala de emprego, o emprego que nós conhecemos, dentro de uma CLT, do emprego formal, por tempo talvez indefinido. Isso sim, isso não existe mais, pelo menos na quantidade que existia ou que existe para os profissionais um pouco mais jovens. Mas existem outros formatos, outras formas de contrato. Eu tenho batido muito e tenho insistido muito nessa questão e falei em lives anteriores sobre os programas dos profissionais temporários. Temporários que sejam profissionais que são consultores independentes, que são profissionais liberais, que são os interinos, que são os profissionais que trabalham por projetos, os freelas, que hoje não tem mais aquela conotação, talvez até um pouco pejorativa que existia antigamente, quando a gente falava, eu vou fazer um freela, que dava uma sensação talvez de pouco comprometimento. Hoje isso não existe mais. E para esses profissionais, depois de uma certa fase, depois de uma certa idade, eu tenho recomendado muito, Hugo, que não sentem apenas em uma cadeira, né? Depois dos 45, 50 anos, olhem outras alternativas de carreira, outras alternativas de renda também. E se num primeiro momento vocês vão sentar numa outra cadeira que possa não ser tão rentável naquele momento, ela pode ser construída para ser rentável num segundo momento. Então, olhe com atenção esse plano B, esse plano C, esse plano D, porque não significa que o plano A não tenha dado certo. Eu sempre falo, o plano A já te trouxe até aqui, Fernando. Então, olhe com muito zelo o que te trouxe até aqui e agora o que vai te levar adiante. E estabeleça esses vários planos que podem ser concomitantes. Eles não precisam, você não precisa extinguir um para começar outro, né? E essa questão do trabalho temporário é uma realidade hoje. Eu tenho conversado com empresas, um grande parceiro nosso, que é o Page Group, tem uma bandeira específica para interinos e cresceu muito. Era um negócio insignificante há 5, 6 anos atrás e hoje é muito representativo. O próprio LinkedIn, nós tivemos a informação de que 50% dos profissionais que hoje estão no LinkedIn são profissionais que estão se colocando como profissionais temporários ou para trabalhar em jobs. Então, essa questão é importante você saber se apresentar. O próprio LinkedIn, Hugo, me corrija se eu estiver errada, tem uma ferramenta nova deles que se chama Disponível para Negócios. Além de uma outra que é Open to Work. O Disponível para Negócios permite que você se apresente, tem uma aba ali que você fala sobre, quando você fala sobre você apresenta o que mais você quer fazer. Eu conversei há umas 2 semanas com um presidente de empresa aqui, eu fiquei muito feliz quando eu vi o LinkedIn dele, porque está ali, ele também se oferecendo para ser um mentor. No começo ainda pro bônus, né? Mas já sabendo que ele está criando uma alternativa e ele está adorando, porque ele já tem 2 filhos. Que legal. Sabe, Fernando? Então, pense nisso, leve essa questão em consideração, veja alternativas e como que você vai estabelecer novos contratos com o mercado. E tem uma perguntinha aqui também, Carla, do Marcos. O Marcos está até falando a respeito também um pouco desse assunto que acima de 55 anos, em termos de atualização, reciclagem, né? Essa questão de não termos, né, a fluência digital que esses jovens têm. Então, Marcos, eu fiz uma reportagem para a Band News recentemente e eu falei um pouquinho disso. A questão aqui é que talvez a gente não tenha, ou as pessoas que estão nessa idade, não tenham alguns pontos que esses jovens profissionais tenham, né?
e que tudo bem, não tem problema nisso, né? Muitos também de competências ou conhecimentos que esses maduros têm, os jovens também não têm, né? Agora, o que eu acho que é importante? Ficar muito atento à questão da tua área de mercado. Ou seja, se eu sou de uma área X ou de um segmento Y e eu não estou me adequando a essas atualizações que o mercado vem fazendo, eu te diria que não é por uma questão de idade, eu diria por uma questão de se atualizar, né? Então, se o teu mercado, por exemplo, claro que quando a gente fala de era digital, todo mundo tem que de alguma maneira se atualizar nisso, porque está envolvido para todo mundo. Mas foca naquilo para olhar da tua área de conhecimento. Se a tua área tem desenvolvido uma tecnicidade digital ou processual e etc. nova, vale a pena você também estar inserido nisso, independente se é jovem ou não. Então, acho que essa atualização nós fazemos a todo instante, né? Cara deve se atualizar muito, eu me atualizo constantemente. Todos os profissionais devem fazer isso, independente de idade, né? Então, eu acho que nunca é tarde, absolutamente nunca é tarde, e eu acho que sempre tem oportunidade para isso. Mas aí você tem que ter um olhar ali de águia, né? Para poder olhar o que está acontecendo de mudança no meu mercado, para eu não ficar para trás, independente de estar com uma idade X ou Y. E aí fazer valer a tua senioridade, a tua maturidade, né? Associado com essa atualização para fazer um grande conjunto aí de entrega de valor agregado para o mercado, né? O que você acha, Carla, sobre isso? Gostei dessa tua dica para o Marcos. Tem que aprender sempre. A gente não vai parar de aprender, né? Tem aquela frase, aquela famosa frase que em inglês fica linda, que é lifelong learning, que é você viver muito e aprender sempre, e still earning, e continuar ganhando. Porque se você não ganhar isso financeiramente, você vai ganhar isso como propósito teu de vida. E sempre lembrar, e tem uma questão muito importante, que às vezes a gente peca um pouquinho, Hugo, na humildade, né? Porque quando a gente sabe, a gente sempre acha, a gente tem uma certa soberba, o saber nos dá essa soberba, que muitas vezes nos coloca em armadilhas. Porque quando você faz alguma coisa que é nova para você está começando, você é um newbie, você é um beginner, você é novo naquilo. Aquela atividade ainda não tem toda a tua dominância, não é algo que já está assimilado inconscientemente que você vai fazer tão bem quanto aquilo que você já faz. Porque aquilo que você já faz, você já pratica há muito tempo. Então, você também tem que se conscientizar que para aquilo que você precisa aprender, você é um novato. Mas você é um novato com musculatura, porque você não é o mesmo novato que você era quando você começou a tua vida profissional. Você é um novato numa determinada habilidade, né? E aí se dispor a aprender ou pedir ajuda. Muitas vezes você não quer, não quero, isso não me interessa, peça ajuda. Essas gerações mais novas, a gente pede ajuda para os universitários e eles nos ajudam, né? Porque essa complementariedade, eu acho que ela é linda e ela é muito bacana para acontecer. Carla, o Cristiano está até falando exatamente um pouquinho, não exatamente o que você está falando, mas uma colocação que o Cristiano fala aqui é que os jovens também têm para essa questão de CPJ ou de trabalhar de outras maneiras, né? Então, pelo que eu estou vendo aqui, não é só isso é para qualquer um, né? E aí eu gostei, Cristiano, que você falou a respeito dessa colocação, porque eu acho que todo mundo tem que pensar na tua entrega e de que maneira que você pode entregar. Tem muitos jovens que não querem ser CLT, eles estão hoje empreendendo, eles querem trabalhar com projeto. A mesma coisa com os executivos, né? Então eu diria que não é por ser jovem ou mais maduro, a questão é as carreiras, elas estão mudando, né? Nesse sentido. E, Carla, nós também, só para pegar um gancho aí, nós falamos aí de headhunters, nós falamos aí a Carla trouxe muito bem essa questão do DB Hoovers, que é a ferramenta que a gente trabalha aí com empresas targets. Então, mapeie quem são essas empresas. Eu acho que outro ponto que eu queria trazer aqui, Carla, que eu queria que você comentasse, é a questão das vagas de mercado.
Como é que você tem trabalhado isso? O que você pode falar da LHH também, da nossa empresa a respeito das vagas, oportunidades, que é um assunto que todo mundo pergunta, né? Tem, é difícil, enfim, todo mundo está atrás de uma vaga. Além das ferramentas que a gente tem, né, o Guaela, que é a nossa consultora virtual, com muita inteligência artificial, o Job Scout, enfim, todas essas ferramentas que também vão estar aí na descrição do vídeo, a gente tem uma área muito grande, muito ativa de conexões. Porque esses profissionais, quando eles passam pela parte toda da apresentação, da definição do seu perfil, do seu objetivo, do seu employer branding, a gente acaba fazendo uma divulgação muito grande com todo o Brasil. Então, tem os grupos, né, que se falam e que se manifestam. Eu tenho uma oportunidade aqui, eu tenho aqui um candidato, ou eu tenho aqui um cliente que eu acho que tem fit para essa vaga. Isso que eu chamo a nossa grande rede de conexão, além de todas essas ferramentas. Então, além dos headhunters, além da Ela, além do Job Scout, além de toda essa captação das posições que a gente tem de forma qualitativa para os nossos clientes, porque a gente faz isso, evidente, existe uma quantidade enorme de vagas, mas também existem aqueles clientes com aquele olhar específico para o mercado que nós já comentamos, com as suas empresas-alvo e com aquele perfil, com aquele objetivo de carreira. Então, a gente faz sempre essa troca geral, Brasil todo, de possibilidades de um lado e de clientes candidatos do outro lado. É assim que a gente trabalha na LHH como um todo. Você sabe, Carla, pegando um pouquinho desse gancho que você está falando, às vezes a pessoa vê uma vaga, né, em alguma empresa e aí fala, ok, mas será que eu vou, porque eu vou mandar meu currículo, eu vou ficar refém a 1.000, 2.000 aplicações, né? A gente vê muito disso no LinkedIn, né? A gente vê é um absurdo a quantidade de pessoas que se candidatam. Obviamente, quem são os nossos candidatos, a gente faz, obviamente, esse trabalho de referendar, como eu falei, né? Então, vamos olhar, além de buscar as vagas, nós também referendamos essas pessoas para as empresas, né? No sentido de quando tem uma vaga, para não ficar na fila dos 1.000, 2.000, a gente acaba mandando também, apresentando para o nosso contato dentro da empresa. Obviamente, quando a pessoa também não é candidato nosso, não é assessorado, ela pode, de alguma forma, criar condições de não ficar nessa fila toda. Então, eu recomendo, sabe, Carla, fazer o apply, a posição, mas olha quem tem contato nessa empresa, quem pode referendar você nessa empresa. E muitas vezes, quando você tem uma vaga lá que você viu no LinkedIn, ou no Glassdoor, ou no Indeed, ou no vagas.com, que são sites aí mais usuais nesse sentido, cada um tem um foco maior em um nível ou outro, você pode também fazer essa questão de procurar pessoas, né, no LinkedIn dessa empresa. Só que tome muito cuidado para não fazer essa abordagem de maneira impositiva, não ficar fazendo, por exemplo, pegando todo mundo da mesma empresa e ficar mandando conexão, ficar mandando o teu currículo para várias pessoas dentro da empresa, ou por e-mail, ou mesmo conexões no LinkedIn, ficar conectando todo mundo ao mesmo tempo da empresa. Não é muito legal isso, né? Porque você acaba, você acaba se expondo muito, né? Então, o melhor caminho é pegar exatamente qual é o melhor contato que se pode, ou os melhores, tá? 2, enfim, que possa ter naquela empresa. Às vezes você pode até identificar, né, Carla, o gestor da vaga, quem é, né? E fazer uma abordagem com ele. Agora, cuidado com a abordagem, tá, gente? Porque, assim, aquela história de mandar no LinkedIn um monte de coisa escrita, cansativo, não recomendo, tá? Pega uma ou duas frases, assim, talvez umas 4 linhas aí, 4 linhas, modo de falar, né? Mas, assim, pega exatamente a tua essência enquanto profissional e olha também o que aquela vaga está dizendo, o que aquela vaga tem ali no descritivo. Pega pontos em sinergia e trabalha de forma customizada e faz essa sua apresentação ou via LinkedIn ou mandando um e-mail para a pessoa em si.
porque aí você vai estar meio que despontando. Essa questão de ficar só no apply, não recomendo, definitivamente, né? O que você acha, Carla, disso também? Eu concordo, Hugo. Fica muito... Concordo com você. A gente tem, né, também no nosso portal vários exemplos de e-mails que podem ser mandados, de formas de comunicação, mas eu sempre recomendo fazer os shortcuts. Você não precisa ficar, né, se sentir intimidado de criar esses caminhos, de cortar esses caminhos, porém tem que ser feito de forma inteligente e elegante, como você disse, né? Então, precisa saber a quantidade de informação que você vai colocar, a quantidade de pessoas que você vai mandar para dentro daquela vaga ou daquela empresa. Precisa manter a elegância. E é um limiar, porque é um limiar muito tênue ali, da invasão, né, para a omissão. Então, precisa cuidar, e por isso que eu acho que é importante ter um consultor que ajude, alguém que já tenha mais experiência, a olhar uma ferramenta, a olhar exemplos que existam, para que você consiga fazer esses acessos. Acho isso importante. Uma coisa também, Hugo, que eu tenho falado, até voltando para essas outras formas, né, de trabalho, porque a gente tem falado muito mais de trabalhabilidade do que empregabilidade. Eu acho que nós, como especialistas, a gente ajuda muito nesse sentido para ambos os lados, tanto para quem quer emprego quanto para quem quer trabalho. E a gente sabe que trabalho no mundo nunca vai faltar, né? Sempre vai ter, e sempre vai ter uma necessidade de inovação, porque a inovação é a base da economia, né? As pessoas muitas vezes acham que elas precisam criar grandes projetos disruptivos para entrarem no mercado, ou para serem empreendedores, ou mesmo para serem empreendedores dentro das próprias empresas. Isso não é verdade. Às vezes é uma melhoria muito simples, mas que precisa olhar qual é a dor do cliente. Então, nessas sacadas, nessas percepções, para você se diferenciar no mercado, eu acho que isso é importante que a gente fale também um pouquinho, né? Ontem mesmo eu estava numa live com uma consultora de negócios do Sebrae, que o Sebrae não necessita maiores apresentações, e a gente estava comentando sobre um grande número de empreendedores no Brasil. A gente tem dois tipos de empreendedores. A gente tem o empreendedor por necessidade e a gente tem o empreendedor por oportunidade. O empreendedor por oportunidade, sim, é o empreendedor que é disruptivo, que é inovador, que gera muitos empregos, que são essas startups aí, né? Muitas delas já bem-sucedidas. E o empreendedor por necessidade é um empreendedor que busca uma forma de sobrevivência, mas muitas vezes uma alternativa de renda também, enquanto o emprego não vem, ou enquanto o seu trabalho sonhado e idealizado não aparece. Então, a gente costuma falar que é importante você olhar qual é a dor. Qual é a dor do teu cliente? Qual é a dor de quem está recebendo um determinado serviço e que você muitas vezes vê, seja num café, seja numa livraria, seja numa loja de pão de queijo, seja numa entrega, seja numa logística. O que você percebeu ali que não funcionou? Então, eu acho que tem que ter esse olhar muito atento das oportunidades. Eu falo muito disso, eu sou muito incentivadora do empreendedorismo, não sei se até demais, né? Mas sempre acho que a gente tem que ter esse olhar empreendedor, que é uma competência muito demandada hoje, né, Hugo? A questão da flexibilidade, da adaptabilidade, da criatividade. Na verdade, todo mundo é um pouco empreendedor, né, Carla? Porque eu costumo dizer isso, né? Quando a gente está no mundo corporativo ou quando a gente está empreendendo de fato no negócio próprio, consultoria, enfim, empreender, né? Quando eu falo empreender, é colocar aquela empreitada mesmo, né? Então, acho que todo mundo tem um pouco disso. E até às vezes eu vejo, às vezes alguns profissionais falando, eu não tenho perfil empreendedor. Cuidado, porque às vezes você está olhando esse perfil empreendedor de uma forma mais romantizada, né? É claro que tem algumas qualidades, competências, obviamente particulares disso, né?
mas eu acho que isso pode ter uma reflexão maior. Às vezes a pessoa se pré-direciona como não empreendedora, né? E até como você falou, né, a questão de muitas vezes as pessoas se comunicarem e estabelecerem a sua forma de comunicação de uma forma errada, precisa entender como acessar o outro lado. Então, essas informações, aquilo que você tem que falar, muitas vezes você tem que acessar. Foi interessante nessa conversa com essa consultora do Sebrae, porque ela fala da importância de a gente mostrar o nosso propósito, de você gerar um propósito de valor na tua oferta. E na tua comunicação com as empresas, seja ela a forma que for, você precisa fazer isso, você precisa acessar, você precisa mostrar por que você vai ser importante, como é que você vai agregar valor. Né? Pode parecer chavão, mas é extremamente importante. E ela comentou, Hugo, que eu achei bem legal, que quando você fala por que você quer fazer alguma coisa por alguém, por que você tem aquela solução, você acessa o cérebro primitivo, que não é o cérebro racional, sabia? Porque quando você fala só o que você quer fazer, você acessa o lado racional. E aí o preço é o mais importante. Olha, né? Interessante isso, não sabia disso, não. Eu achei muito bacana isso, porque quando ela fala assim, pense no porquê que você vai entregar isso, a pessoa se sente como se, puxa, é só ele que faz isso. Claro que não é, mas é a sensação que a gente tem, né? Que aquela solução é única e que você é diferenciado na entrega daquela solução. Então, quando toda a conexão com o mercado, eu acho que isso é uma questão muito importante, da gente treinar primeiro o nosso discurso. O que nós vamos falar, como é que nós vamos acessar aquilo que de fato vai ser importante. E se colocar no lugar da outra pessoa, puxa, ela que está me ouvindo, ou ela que está vendo que eu estou fazendo esse tipo de approach, né, de aproximação, isso aqui está convincente, isso aqui está vendedor, isso aqui está profissional, né? Isso aqui é confiável. Eu acho que isso é fundamental. Carla, está chegando nos nossos minutos finais e eu vou dar só o meu recado final aí, né? Passou tão rápido aí essa nossa live e eu acho que aqui a gente pode falar um pouquinho aí de hunters, vagas de mercado, as ferramentas aí que nós da LHH temos para poder contribuir para a carreira desses profissionais, né? Que nós estamos assessorando. Então, obviamente, aí conte conosco para tudo isso. E eu espero genuinamente, Carla, que essas informações, né, para quem está do outro lado, possa agregar. E quando eu falo agregar, não tenho a pretensão de achar que isso é a verdade absoluta, mas eu tenho a pretensão de que possa fazer pensar, né? Poder avaliar. Eu acho que isso é o mais importante, né? Porque conexão, como eu falei no início, conexão por conexão, não é o foco. Agora, a conexão com algo que está trazendo uma bagagem de um valor agregado e um objetivo traçado, fica muito mais estruturado e muito mais gostoso de fazer. Então, eu queria só que você falasse os seus pontos finais aí, Carla, para a gente poder fechar o nosso webinar de hoje. Nem vi que já passou. Foi tão gostoso, foi tão bom, né, compartilhar e contar todas essas histórias que fazem parte do nosso dia a dia. Eu gosto de deixar sempre uma voz de esperança e colocar que além do planejamento, além da organização, além da estratégia, além de todo esse mapeamento que precisa ser feito, vocês precisam fazer isso de forma animada, no sentido literal, assim. Ânima significa alma. E eu acho que nós temos que colocar alma em tudo aquilo que nós fazemos. Eu acredito muito nisso. Então, façam todo esse planejamento de vocês, mas animados, com ânima, com a alma de vocês naquilo que vocês estiverem fazendo. Com um sorriso, né, Carla? A gente faz isso sempre. Faz. A gente tenta, né? Com certeza. Bom, muito obrigado, Carla. Pessoal, queria agradecer. Agora nós vamos estar colocando aqui os nossos contatos, o contato da Carla, o meu contato também. Esse material todo está sendo gravado, ele vai estar disponível aí no mycareer.com.br/blog.
My Career. Podem acessar lá. Lá tem vários conteúdos também, né, Carla, que a gente já vem fazendo aí de lives. E muito obrigado, Carla, pelo convite. Muito obrigado, Rafa, que está nos ajudando. Obrigada, Hugo. Obrigada por essa oportunidade de estar falando com todos os seguidores da LHH no Brasil todo. Rafa, muito obrigada pelo suporte. Gabi, muito obrigada também pelo suporte. Obrigado, Carla. Beijo grande. Obrigada, Hugo. Um beijo grande. Obrigado a todos. Obrigado, Rafa. Até a próxima. Um abraço a todos. Até a próxima.